Um idoso de 67 anos encontrou 2 gêmeos em uma cesta na porta de sua casa e cuidou deles. No aniversário de 18 anos, seus pais apareceram e o pedido deles deixou o idoso em lágrimas. O sol ainda lutava para nascer sobre os telhados coloniais de Ouro Preto quando Sebastião empurrou a janela da cozinha e sentiu o frio úmido da manhã entrar sem pedir licença. Ele era um homem de rotinas, café passado na hora, pão de queijo esquentando no forno e o jornal dobrado milimetricamente sobre a mesa. Aos 67 anos, viúvo havia mais de uma década, Sebastião se acostumara ao silêncio da casa, quebrado apenas pelo ranger das tábuas antigas sob seus passos lentos. Naquela manhã de junho, tudo parecia seguir o roteiro previsível até que um som estridente, agudo e insistente atravessou o corredor como um raio. Era um choro. Não um choro qualquer, mas um daqueles que parecem rasgar o peito. De início, pensou ser algum gato preso ou machucado na rua de paralelepípedos, mas o som era diferente, humano, pequeno, vulnerável. Com a testa franzida e o coração já acelerado, calçou os chinelos, vestiu o agasalho de lã e foi até a porta da frente. Ao abri-la, sentiu um vento gelado cortar seu rosto, mas o que realmente o fez perder o fôlego foi a visão que se seguiu. Bem ali, sobre o tapete de fibra que dizia bem-vindo, havia uma cesta de palha coberta por um pano branco. O choro vinha dali. Sebastião abaixou-se com cuidado, quase temendo o que encontraria. Retirou o pano com mãos trêmulas. 2 bebês, um menino e uma menina, encolhidos como passarinhos assustados, os rostinhos vermelhos pelo frio e pelas lágrimas. Estavam bem vestidos, enrolados em cobertores, o menino com um tom azul claro, a menina com um rosado antigo. No canto da cesta, um envelope amassado. Ele o abriu com dedos nervosos. A caligrafia era simples, quase infantil. As palavras curtas e carregadas de urgência. Confie neles como confiamos no Senhor. Apenas isso. Sem nome, sem assinatura, sem explicações. Por alguns segundos, Sebastião permaneceu ajoelhado, sentindo o peso do momento se abater sobre ele como uma avalanche. Aquilo não podia ser real. Bebês. 2. Na porta de sua casa. Como se o destino tivesse escolhido justo ele, um velho solitário, para algo tão imenso, mas não havia tempo para dúvidas. O frio era cortante, os bebês tremiam. Ele os pegou nos braços, um de cada vez, e os levou para dentro. Colocou-os sobre o sofá da sala, cobriu-os com mais mantas e correu para aquecer. Leite! Não tinha mamadeiras, não tinha fraldas, não tinha absolutamente nada além do instinto e da sensação profunda de que não podia deixá-los sozinhos. Horas depois, já com a ajuda de Dona Alzira, sua vizinha curiosa e prestativa, conseguiu levar as crianças ao hospital da cidade. Os médicos fizeram exames, confirmaram que estavam saudáveis e bem nutridos, mas não havia qualquer registro deles em maternidades locais. Nada. Eram 2 pequenos fantasmas recém-chegados ao mundo. No caminho de volta, no banco de trás, do carro emprestado de Alzira, Sebastião os observava pelo espelho retrovisor. Dormiam agora serenos como se nunca tivessem chorado. A cabeça da menina encostava no ombro do irmão, e aquilo mexeu com algo dentro dele. Uma memória, uma ausência. A imagem de seu filho Lucas, que partira cedo demais. A lembrança do sorriso doce de Lara, sua esposa, sempre tão cheia de vida. Os nomes ecoaram em sua mente como um sussurro. Naquela noite, após improvisar um espaço no antigo quarto de hóspedes, Sebastião sentou-se na poltrona, ao lado dos 2 berços improvisados. Observou os rostinhos adormecidos, a respiração leve, os punhos fechados como quem ainda luta para entender o mundo. O silêncio havia voltado, mas não era mais o mesmo. Era um silêncio cheio de sentido. No dia seguinte, foi até o cartório. A funcionária o encarou com espanto ao ouvir seu pedido. Registrar 2 bebês como seus netos, sem documentos, sem certidões, sem pistas. Apenas um bilhete e o testemunho de um coração que pulsava forte. Tem certeza, seu Sebastião? Isso vai dar uma dor de cabeça danada, disse a moça atrás do balcão. Dor de cabeça é ver 2 crianças largadas no mundo sem ninguém, minha filha, respondeu ele com firmeza.
E assim, com firmeza, nasceu uma nova história naquela casa antiga de Ouro Preto. Uma história que ele ainda não sabia onde iria dar. Mas naquele instante, com os nomes de Lucas e Lara inscritos no papel, algo se completava dentro dele. Talvez não fosse só sobre cuidar deles. Talvez, de alguma forma misteriosa, eles também tivessem vindo para cuidar dele. O frio daquela semana permaneceu como um lembrete persistente de que o tempo seguia seu próprio curso em Ouro Preto, indiferente às mudanças que, silenciosamente, invadiam a casa de Sebastião. Desde aquela manhã em que encontrara os dois bebês à sua porta, a estrutura de sua vida havia se transformado por completo. Antes, seus dias se arrastavam num compasso sereno, quase melancólico. Agora, cada amanhecer vinha carregado de urgência. Mamadeiras para preparar, choros para interpretar, fraldas para trocar, e mesmo em meio à exaustão, havia uma faísca de algo que ele julgava extinto: esperança. Nos primeiros dias, Sebastião tentava manter uma ordem lógica, como fazia quando ainda dava aulas. Escrevia num caderno pautado os horários das mamadas, as quantidades ingeridas, as pequenas reações de cada bebê. O menino mais inquieto chorava com mais frequência e se debatia com as perninhas curtas, como se lutasse contra um inimigo invisível. Já a menina era silenciosa, olhava com olhos grandes e fixos, observando tudo com um ar de estranha maturidade. Era como se ela soubesse algo que ainda não podia dizer. Apesar da ternura que crescia dentro dele, Sebastião sabia que não podia fingir que nada havia acontecido. Precisava entender o que estava por trás daquele bilhete enigmático. Procurou as autoridades locais, mas tudo o que recebeu foi uma enxurrada de formulários, perguntas burocráticas e olhares desconfiados. Um investigador chegou a lhe perguntar se ele conhecia algum casal que poderia querer se livrar dos filhos. A insinuação o feriu profundamente. Saiu da delegacia sentindo-se sujo por apenas ter cogitado que aquelas crianças poderiam ser tratadas como um problema a ser descartado. Mesmo assim, ele não recuou. Passou a semana em consultas médicas, visitas ao conselho tutelar, audiências rápidas com assistentes sociais. A maioria dos profissionais se mostrava cética. Um senhor de 67 anos cuidando de 2 recém-nascidos era no mínimo um desafio para qualquer sistema. Mas nenhum deles pôde ignorar o brilho nos olhos de Sebastião quando falava sobre os bebês. Havia ali uma ligação que já ultrapassava qualquer lógica, um laço que, embora recém-formado, parecia ter sido costurado pelo tempo e pela ausência. Em casa tudo mudou. O quarto, que antes guardava apenas móveis antigos e livros empoeirados, foi transformado numa espécie de berçário improvisado. A antiga escrivaninha de madeira virou apoio para fraldas, paninhos e remédios. Os berços, doados por uma igreja local, ficaram lado a lado, sob a janela que dava vista para as ladeiras de paralelepípedo. No rádio agora tocavam músicas suaves, quase sempre canções que Lara costumava ouvir quando o filho deles, Lucas, era pequeno. Sebastião cantava baixinho, mesmo desafinado, e os bebês surpreendentemente se acalmavam. Um dia, enquanto preparava o banho dos pequenos, debruçado sobre a banheira de plástico instalada na lavanderia, Sebastião foi tomado por uma lembrança que veio como um soco no estômago. A primeira vez que viu seu filho, Lucas, nos braços da enfermeira, ele teve a mesma sensação que agora se repetia. Um medo profundo, misturado a um amor tão grande que mal cabia no peito. E da mesma forma que fizera naquela época, ele soube que precisava dar um nome àquilo, um nome que desse sentido ao choro, à existência e ao compromisso. Foi então que decidiu. O menino se chamaria Lucas, em homenagem ao filho que perdera anos antes, vítima de um acidente de carro numa madrugada chuvosa. E a menina levaria o nome de Lara, sua falecida esposa, mulher de riso fácil e palavras firmes, que sempre dizia que o amor verdadeiro deixava marcas invisíveis, mas eternas. Registrar aqueles nomes era, para Sebastião, mais do que uma formalidade. Era um ato de amor e de continuidade, como se pudesse, de alguma forma, resgatar pedaços de si mesmo por meio daqueles 2 pequenos seres. O cartório aceitou o pedido, com relutância. Foram semanas de análise, idas e vindas, requerimentos e testemunhas,
mas ninguém pôde contestar o cuidado que ele oferecia, nem o envolvimento da comunidade, que passou a enxergar os três com olhos de carinho. A história do vovô dos gêmeos se espalhou pela cidade. Padarias ofereciam leite em pó, farmácias doavam fraldas, vizinhos revezavam-se para ajudar com o que podiam. O que começou como um gesto solitário de acolhimento tornou-se uma rede de afeto que surpreendeu até o próprio Sebastião. Mas mesmo rodeado por tanta ajuda, havia noites em que o silêncio voltava com força. Não o silêncio da solidão, mas aquele silêncio que vem com as perguntas não respondidas. Quem eram os pais daqueles bebês? Por que confiaram nele? E, o mais inquietante de todos, será que algum dia eles voltariam? Enquanto essas dúvidas se acumulavam, os dias passavam velozes. Lucas aprendeu a sorrir primeiro, um sorriso largo e desdentado que iluminava o rosto do idoso. Lara, mais introspectiva, gostava de ficar aninhada no colo de Sebastião, segurando com força o dedo indicador dele como se dissesse: "Estou aqui." Cada gesto deles parecia trazer de volta uma parte de sua humanidade que havia adormecido com as perdas do passado. Sebastião, mesmo sem saber o que o futuro reservava, abraçou aquela nova vida com uma disposição que surpreendia até a si mesmo. Encarava a madrugada com olhos atentos. Aprendeu a interpretar os diferentes tipos de choro. Decorou o som dos soluços e das risadas. Reaprendeu a contar o tempo em ciclos de mamadas e sonecas. Era como se a matemática que ensinou por toda a vida agora se revelasse em fórmulas mais sutis. O número de beijos por dia, os minutos exatos que cada um dormia no colo, a quantidade de passos até que o choro cessasse. E assim, entre mamadeiras, músicas de ninar e registros em cartório, Lucas e Lara ganharam nomes. Mas não apenas isso, ganharam história, identidade e, acima de tudo, um lar. E Sebastião, um velho acostumado a viver de lembranças, redescobriu no presente o valor de recomeçar. Ele sabia que a jornada estava só começando, e mesmo sem entender o porquê, sentia-se pronto para enfrentar o que viesse. Pronto para ser mais do que um guardião temporário. Pronto para ser de novo uma família. O tempo, com sua insistente indiferença, parecia não esperar por ninguém. Meses se passaram desde a chegada dos gêmeos, e a casa de Sebastião já não era mais a mesma. As manhãs começavam com o som das risadas infantis e terminavam com histórias contadas ao pé do berço, numa rotina que, embora exaustiva, era profundamente viva. A energia das crianças preenchia cada canto, transformando paredes antes silenciosas em testemunhas de uma nova existência. Lucas já engatinhava com velocidade e uma curiosidade voraz, enquanto Lara, mais serena, observava tudo com olhos atentos, como se absorvesse o mundo ao seu redor com um senso de cuidado herdado do próprio Sebastião. A notícia da guarda dos gêmeos se espalhara por Ouro Preto, enquanto alguns viam com olhos comovidos a coragem daquele homem idoso em recomeçar, outros murmuravam pelas esquinas sobre sua sanidade. Comentários sussurrados em fila de padaria, olhares tortos na saída da farmácia, questionamentos mal disfarçados. Para muitos, a imagem de um velho criando duas crianças pequenas era mais absurda do que admirável. E, embora Sebastião não fosse homem de se importar com a opinião alheia, os olhares carregavam peso. E esse peso, com o passar dos dias, começou a se acumular. O conselho tutelar, que até então acompanhava de forma protocolar, decidiu intensificar suas visitas. Os relatórios eram entregues ao Ministério Público com regularidade e uma assistente social nova, jovem e de olhos firmes, passou a frequentar a casa. Chamava-se Amanda. Vinha sempre com uma prancheta em mãos, fazendo anotações silenciosas, enquanto observava os gêmeos brincando no chão da sala. Ela não demonstrava hostilidade, mas havia algo no modo como analisava tudo o que deixava Sebastião inquieto. Não bastava amar. Era preciso provar a cada visita que seu amor era suficiente, que sua idade não o tornava incapaz, que seu cansaço não diminuía sua entrega. Foi Amanda quem, certa tarde, mencionou pela primeira vez o termo guarda definitiva. Era um caminho complexo, exigia documentos, perícias, entrevistas, avaliações psicológicas. Mas era o único meio de garantir que Lucas e Lara
permaneceriam legalmente sob seus cuidados, sem risco de intervenção do Estado. Sebastião ouviu tudo em silêncio, segurando o pequeno Lucas no colo, que naquele momento brincava com os botões de sua camisa. Ele sabia o que aquela decisão significava. Lutar pela guarda definitiva era assumir um compromisso sem volta, era enfrentar a burocracia e o preconceito, era ter que convencer pessoas que nunca o haviam visto de que ele era capaz de amar com plenitude. Nos dias que se seguiram, a casa se tornou uma extensão dos corredores do fórum. Entravam e saíam assistentes, técnicos, avaliadores, cada um com perguntas diferentes, cada um com seus próprios critérios. Um psicólogo, durante uma das visitas, perguntou a Sebastião se ele não tinha medo de morrer antes de vê-los crescer. A pergunta seca e direta ficou ecoando na mente dele por dias. A morte era uma certeza, mas não era dela que Sebastião tinha medo. Temia, sim, que Lucas e Lara fossem arrancados de seu convívio por uma decisão fria, baseada em cálculos estatísticos e expectativas irreais. Dona Alzira, a vizinha mais próxima e testemunha constante de sua dedicação, foi uma das primeiras a se voluntariar como apoio no processo. Seu depoimento emocionado diante do juiz, descrevendo os cuidados diários de Sebastião, as noites em claro, o carinho visível nas pequenas ações, foi um dos momentos mais comoventes da audiência preliminar. Outros moradores da rua também se prontificaram a ajudar. Alguns que antes murmuravam nas sombras, agora se apresentavam como defensores da permanência dos gêmeos naquela casa. A história daquele homem que abriu a porta para o destino e não recuou comoveu mais gente do que ele imaginava. Durante o processo, porém, Sebastião enfrentou seus próprios fantasmas. Teve que revisitar o luto pela esposa, responder sobre a morte do filho, expor feridas antigas com um nível de crueza que jamais imaginara. Cada lembrança evocada era uma faca que cortava lentamente, mas ele sabia que era necessário. Não para provar algo a si mesmo, mas para garantir que aquelas duas vidas tivessem o futuro que mereciam. No fundo, ele compreendia. Não bastava apenas querer cuidar, era preciso formalizar esse desejo perante a lei. A audiência final foi marcada para uma manhã de sexta-feira, no fórum da cidade. Sebastião chegou cedo, de paletó e gravata, com os documentos em mãos e os olhos inchados, de noites mal dormidas. Lucas e Lara ficaram com Alzira naquele dia. Amanda estava presente, assim como o promotor e a juíza responsável pelo caso. Todos ouviram os argumentos, analisaram os relatórios, conferiram os laudos. Quando a juíza pediu para que Sebastião dissesse com suas próprias palavras por que queria a guarda definitiva, ele respirou fundo, endireitou o corpo e falou com firmeza. Disse que não sabia de onde aqueles bebês haviam vindo, que não tinha respostas para as perguntas sobre seu passado, mas que desde o instante em que os encontrou na porta, algo dentro dele se acendeu, que eles não eram um peso, mas um propósito, que cuidar deles era a forma mais pura de continuar amando sua esposa e seu filho, que mesmo sendo velho, ele ainda sabia o que era amor e que isso bastava. O silêncio que se seguiu à sua fala foi absoluto, e naquele silêncio, Sebastião soube que havia plantado algo ali. Dias depois recebeu a decisão por escrito. A guarda definitiva fora concedida. Ele era, perante a lei, o responsável legal por Lucas e Lara. O peso que carregava no peito havia meses pareceu se dissolver lentamente. Chorou em silêncio, abraçado às crianças, como se só então pudesse respirar de novo. A partir daquele momento, as manhãs voltaram a ser preenchidas com as mesmas risadas, os mesmos choros e as mesmas correrias pelo corredor. Mas agora havia algo diferente. Havia uma certeza. Lucas e Lara não estavam apenas sob seu teto, estavam sob sua proteção, sob sua história, sob o amor incondicional que nem o tempo, nem a idade, nem a dúvida puderam vencer. E assim, com o documento em mãos e o coração aquecido, Sebastião passou a viver cada dia não mais como um improviso, mas como a mais bela das escolhas. A infância de Lucas e Lara, embora simples, era preenchida por um amor que não podia ser medido por brinquedos caros ou passeios extravagantes. A casa de Sebastião era um universo inteiro,
e cada cômodo contava uma parte da história que os dois iam, aos poucos, construindo ao lado daquele homem que aprenderam a chamar de tudo, menos de estranho. Ali, entre paredes de pedra-sabão e janelas que rangiam com o vento, cresceram livres e cheios de curiosidade. Cada gesto de carinho, cada história contada na cadeira de balanço, cada passeio pelas ladeiras de Ouro Preto, tornava-se memória viva, impregnada de afeto. A rotina seguia como um fluxo natural, adaptando-se às necessidades dos gêmeos. Acordavam cedo, corriam para o colo de Sebastião, que sempre preparava mingau e frutas cortadas com precisão matemática. Nos fins de tarde, caminhavam pelos becos históricos da cidade, onde Lucas insistia em perguntar sobre tudo, desde o motivo das pedras serem tão lisas até como funcionavam as antigas igrejas. Sebastião respondia pacientemente, relembrando suas aulas, adaptando fórmulas e conceitos para cabeças tão novas quanto inquietas. Lara, mais contemplativa, gostava de desenhar o que via, carregando um caderninho surrado para onde fosse. Seus traços, ainda infantis, já mostravam certa delicadeza, um senso de beleza que Sebastião reconhecia como herança de sua falecida esposa. Foi numa tarde qualquer, dessas que não tem data para ficar na memória, que a palavra nasceu. Lara, empoleirada no colo do velho, com o cabelo preso num rabo torto e o rosto sujo de fruta, olhou fixamente para ele enquanto ouvia mais uma de suas histórias inventadas, e sem qualquer cerimônia, balbuciou: "Vovô." A palavra saiu, imperfeita, quase um sopro, mas nítida o suficiente para fazê-lo congelar. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele disfarçou com um sorriso contido. Era como se, naquele instante, todo o esforço, todas as noites mal dormidas, todas as lutas contra a burocracia tivessem encontrado um único e definitivo sentido. O termo pegou. No dia seguinte, Lucas repetiu, dessa vez com mais firmeza, correndo pela cozinha e gritando "vovô, vovô" ao tropeçar num brinquedo. Desde então, a palavra se tornou sagrada. Era o chamado nas manhãs frias, o grito de socorro nas pequenas quedas, a âncora nas noites em que o medo se insinuava pelos cantos da casa. Para os dois, Sebastião era tudo o que conheciam como família, e o título de vovô não era apenas uma forma de nomeá-lo, mas de reconhecê-lo como parte inseparável de suas vidas. Os vizinhos, antes desconfiados, se renderam à cena constante do velho sendo puxado pelas mãos pequenas pelas calçadas de pedra. A imagem do trio se tornou símbolo de ternura na cidade. Comerciantes os conheciam pelo nome. Motoristas de ônibus sorriam ao vê-los no ponto, e até turistas, intrigados com a cena incomum, perguntavam quem era aquele homem que criava 2 netos com tamanha dedicação. Havia algo de poético na forma como eles se moviam juntos. Os passos lentos de Sebastião, os saltos apressados das crianças e o tempo que parecia desacelerar quando estavam lado a lado. Ao completar 4 anos, Lucas começou a demonstrar uma afinidade especial com números. Sentava-se ao lado de Sebastião e observava fascinado as contas simples que o idoso ainda resolvia por hábito, rabiscando cadernos antigos. Queria entender por que os números se comportavam daquele jeito, como se houvesse um segredo escondido em cada soma. Sebastião, com a paciência de quem ensinou por uma vida inteira, passou a dedicar parte dos dias à pequena iniciação matemática do menino. Criava jogos, desafios com tampinhas, histórias de reis que precisavam dividir moedas. Lucas respondia com brilho nos olhos, vibrava com cada acerto, e quando errava franzia a testa e dizia que tentaria de novo, como o pai costumava fazer, embora ainda não soubesse exatamente o que era um pai. Lara, por outro lado, se interessava por tintas, formas, linhas. Aos 5 anos, pediu pincéis e um estojo de aquarela. Passava horas desenhando retratos de paisagens, rostos imaginários, animais que só existiam na sua mente. Certo dia, desenhou a própria casa com uma precisão e delicadeza que emocionaram Sebastião. A imagem dele, sentado na varanda, com os 2 ao lado, ocupava o centro da folha. Acima, em letras tremidas, escreveu: "Casa do vovô." Ele guardou aquele desenho como um tesouro. Colocou numa moldura improvisada
e pendurou na parede da sala ao lado da única fotografia de Lara, sua esposa, que agora parecia sorrir ainda mais suavemente, como quem aprovava tudo aquilo. As pequenas conquistas do dia a dia eram celebradas com entusiasmo. Quando Lara conseguiu ler sua primeira frase inteira, Sebastião fez questão de levá-la até a sorveteria e deixar que escolhesse o sabor, mesmo que estivesse frio. Quando Lucas aprendeu a amarrar o cadarço, ganhou um par de tênis novos. Cada avanço era motivo de orgulho e cada dificuldade enfrentada com resiliência. Os três formavam um núcleo sólido, sustentado não por laços sanguíneos, mas por algo ainda mais raro, a escolha mútua. Aos 6 anos, os gêmeos ingressaram na escola municipal do bairro. Sebastião os levou no primeiro dia com o coração apertado. Observou de longe enquanto entravam no pátio, cada um com sua mochila nas costas, parecendo pequenos demais para aquele novo mundo. Temeu que fossem excluídos, que fossem alvo de comentários por não terem uma mãe ou um pai como os outros. Mas seus medos se dissiparam ao ver como rapidamente se entrosaram. Os colegas os recebiam com naturalidade, os professores com curiosidade e carinho. Era impossível ignorar a inteligência de Lucas, ou o talento artístico de Lara. E era ainda mais impossível ignorar o amor que transbordava entre eles e o vovô que os buscava todos os dias, com um sorriso cansado, mas cheio de vida. O tempo mais uma vez continuava seu percurso. Os anos se acumulavam, e com eles cresciam as crianças e a coragem de Sebastião. As responsabilidades aumentavam, os desafios se multiplicavam, mas nada parecia abalar a convicção daquele homem, de que havia feito a escolha certa. Não havia um dia sequer em que não agradecesse, em silêncio, por ter aberto aquela porta naquela manhã fria de junho. Porque, naquele gesto simples, encontrou algo que não sabia que ainda existia: a chance de recomeçar. E, para Lucas e Lara, o vovô não era só um nome, mas uma certeza. A certeza de que pertenciam a algum lugar, de que eram amados e de que, não importa o que o futuro trouxesse, estariam sempre juntos. A infância avançava como uma locomotiva silenciosa, firme em seu destino, e a casa de Sebastião continuava sendo o palco principal da vida de Lucas e Lara. Agora, com 9 anos, os gêmeos cresciam em estatura e em complexidade. A inocência, da primeira infância, começava a ceder espaço para as primeiras perguntas que doíam mais para quem ouvia do que para quem as fazia. Lara era, desde sempre, a mais introspectiva dos dois. Seus olhos diziam muito mais do que sua boca permitia, e ela carregava dentro de si um mundo que, pouco a pouco, começava a se revelar em palavras escritas, rabiscos, desenhos e silêncios cuidadosamente escolhidos. Foi num desses silêncios que ela decidiu explorar os cantos esquecidos da casa. O sótão sempre lhe despertara a curiosidade. Não era o tipo de criança que corria pelos corredores gritando, mas que observava cada fresta da parede, cada dobradiça, cada escada. Numa tarde chuvosa, enquanto Lucas lia um livro de enigmas matemáticos ao lado de Sebastião na sala, Lara subiu pelas escadas de madeira rangente com um propósito que ainda não sabia nomear. Empurrou a pequena porta do sótão, forçou os braços miúdos até destravar a tranca e entrou. O espaço era úmido e escuro, mas não causava medo. Havia uma paz ali, como se o tempo tivesse parado propositalmente para guardar coisas que o mundo de baixo já não precisava. Ela tateou as caixas empilhadas, abriu tampas de papelão, encontrou roupas velhas, papéis amarelados, livros de matemática com dedicatórias antigas e álbuns de fotografia onde Sebastião aparecia ainda jovem, ao lado de uma mulher de olhos doces e sorriso amplo. Lara reconheceu o rosto. Era a mesma mulher do retrato na sala, aquele quadro onde Sebastião às vezes parava para conversar baixinho. Era Lara, sua avó emprestada de nome. Num canto, quase escondida atrás de uma estante tombada, havia uma caixa menor de madeira com fecho de ferro. Não era pesada, mas tinha um ar solene. Lara a puxou, sentou-se no chão empoeirado e com cuidado abriu a tampa. Dentro, poucos objetos, um par de sapatinhos infantis, uma manta com bordado simples e um envelope desgastado. Ela reconheceu,
O papel assim que o tocou. Era o bilhete que acompanhava a cesta, o bilhete que anos antes mudara a vida de todos naquela casa. As palavras eram poucas, mas pesavam mais agora que ela sabia ler. Confie neles como confiamos no Senhor. Ela ficou alguns minutos olhando o papel, como se as letras pudessem revelar algo além do que diziam. A caligrafia era firme, mas havia algo de apressado nela, como se tivesse sido escrita com urgência, talvez com medo. Era estranho pensar que sua vida inteira havia começado ali, naquela frase breve e anônima. A dúvida surgiu como uma faísca e logo se alastrou. Quem eram eles? Por que foram deixados ali? Por que Sebastião? Por que com um bilhete tão enigmático, sem nome, sem explicação, sem qualquer rastro? Desceu do sótão sem dizer nada. Guardou o bilhete em seu caderno de desenhos, entre duas folhas brancas. Não mostrou a Lucas. Não contou a Sebastião. Apenas começou a olhar o mundo com um pouco mais de interrogação. Seus desenhos mudaram. Antes eram paisagens, animais, flores. Agora surgiam rostos. Rosto de mulher, de homem, às vezes dois. Adultos de mãos dadas com duas crianças, sempre em sombras, sem olhos, sem cor definida. Sebastião notou a mudança, mas não comentou. Conhecia a neta o suficiente para saber que havia perguntas amadurecendo ali dentro e que precisavam brotar, no tempo certo. Lara passou a ir mais vezes à biblioteca da escola. Pediu livros sobre adoção, histórias de origem, desaparecimentos. A bibliotecária, intrigada, sugeriu contos, romances, até alguns jornais antigos. Lara lia com avidez, anotava, fazia perguntas que tentava disfarçar como mera curiosidade escolar. Por dentro, uma inquietação se agitava. Não se tratava de rejeitar quem era ou de desvalorizar o amor que recebia. Era sobre entender, sobre completar um quebra-cabeça que carregava desde o nascimento, mesmo sem saber. Certo dia, uma palestra sobre cidadania foi promovida na escola. Um policial civil falou sobre investigação, identidade, impressões digitais. A mente de Lara acendeu. Quando mencionaram que todo ser humano deixa vestígios e que até papéis antigos podem revelar quem os tocou, ela soube que havia encontrado uma pista. Esperou o fim da palestra, aproximou-se com timidez e perguntou se, por curiosidade, era possível descobrir quem havia tocado um bilhete, mesmo depois de muitos anos. O policial riu com gentileza, achando graça da pergunta, mas respondeu que sim, com tecnologia moderna, era possível levantar digitais de papéis antigos, desde que estivessem bem conservados. Ela agradeceu. Saiu com o coração disparado e decidiu que precisava de ajuda. Não poderia fazer aquilo sozinha. E, embora confiasse profundamente em Sebastião, algo lhe dizia que não era o momento de envolvê-lo. Aquele bilhete poderia abrir portas que ele talvez preferisse manter fechadas. Então contou a Lucas. Foi numa tarde de domingo, sentados no quintal, ela com o bilhete no colo, ele com um cubo mágico nas mãos. Explicou tudo: o sótão, a caixa, a ideia da análise das digitais. Lucas ouviu em silêncio, o olhar oscilando, entre o papel e a irmã. Quando ela terminou, ele ficou alguns segundos sem dizer nada. Depois balançou a cabeça lentamente. Isso não muda o que a gente é, disse ele com firmeza. Eu sei, respondeu Lara com suavidade. Mas eu quero saber, só isso. Ele assentiu, relutante, mas compreendendo. Estavam prestes a tocar num passado adormecido, e nenhum dos dois sabia o que poderia emergir dali. O bilhete foi guardado novamente, com mais cuidado ainda, e assim iniciou-se uma busca silenciosa, uma investigação infantil, porém obstinada, sobre uma origem que nunca lhes fora contada. Não por maldade, mas porque o amor às vezes tenta proteger o que não sabe explicar. E enquanto o mundo ao redor seguia com suas rotinas, Lara guardava no peito a promessa de encontrar respostas. Não por desconfiança, nem por falta de gratidão, mas porque todo ser humano, mais cedo ou mais tarde, precisa entender de onde veio para saber com clareza para onde vai. E naquela casa de ouro preto, onde um dia o destino tocou a campainha, o som da vida continuava, agora com uma nova melodia, a do mistério que sussurrava entre as frestas do passado, esperando ser desvendado. O plano de Lara não era movido por desconfiança,
tampouco por revolta. Era como se, aos poucos, uma necessidade silenciosa de entender o próprio nome, o próprio rosto, os contornos da própria história, fosse ganhando volume dentro dela. Lucas, mesmo relutante, acompanhava cada passo com vigilância fraterna. Ele não compartilhava da mesma curiosidade, mas entendia a inquietação da irmã como uma extensão do vínculo que os unia desde o instante em que foram deixados juntos. Naquela sexta, e por mais que não gostasse da ideia de remexer em um passado que para ele já não fazia falta, aceitou seguir com ela. A oportunidade surgiu através de um colega de classe, Ítalo, filho de um perito criminal que trabalhava em Belo Horizonte. Durante uma conversa casual no recreio, Lara comentou com uma mistura de cautela e coragem que tinha um papel muito antigo com um possível registro de digitais e que queria saber se existia alguma forma de descobrir de quem era. Ítalo ficou curioso, mas não insistiu. À tarde, comentou com o pai que, ao ouvir a história, decidiu ajudá-los, não por ser um caso oficial, mas por considerar a pureza do gesto da menina. Pediu que o bilhete fosse entregue de forma discreta, e Lara, com o coração na garganta, envolveu o papel em um saco plástico e o entregou a Ítalo 2 dias depois. O tempo entre a entrega do bilhete e o resultado da análise foi uma eternidade disfarçada em dias comuns. Lara continuou com suas tarefas, suas aulas, suas leituras, mas em silêncio contava as horas. Lucas, por sua vez, tornou-se mais protetor do que nunca. Não permitia que a irmã andasse sozinha, nem ficasse tempo demais trancada no quarto. Temia que algo surgisse do passado como uma tempestade e desestabilizasse a frágil harmonia que tinham com Sebastião. E, embora não dissesse, ele já sabia que nenhum resultado mudaria sua visão sobre o homem que os criava. Então a resposta chegou. Ítalo os chamou após a aula discretamente e entregou um envelope pardo com 2 folhas grampeadas. Os olhos de Lara vasculharam o texto com uma rapidez que traiu sua ansiedade. O relatório era objetivo. 2 impressões digitais haviam sido identificadas com clareza. Uma delas pertencia a Mariana Meireles Duarte, a outra a Eduardo Braga Salles. As informações estavam ali, frias, oficiais, como a confirmação de uma história que até então existia apenas em suposições. Ambos eram de São Paulo. E o mais importante, haviam registrado em 2007 um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento de seus filhos gêmeos logo após o nascimento. Lara sentiu o chão sumir por um instante. Aqueles nomes não significavam nada para ela em termos afetivos, mas o peso do que representavam era esmagador. Mariana e Eduardo, pais biológicos, gêmeos desaparecidos. Se tudo aquilo fosse verdade e os documentos não deixavam margem para dúvidas, então ela e Lucas haviam sido sequestrados na maternidade. Não abandonados, não entregues voluntariamente, mas tomados. E de alguma forma inexplicável, deixados na porta de um velho solitário em Ouro Preto, com um bilhete pedindo confiança. Com as mãos trêmulas, ela mostrou o resultado a Lucas, que leu em silêncio. Não houve choque visível, apenas um longo suspiro seguido de um olhar duro. "E o que você quer fazer com isso agora?" Perguntou sem ironia, mas com firmeza. "Eu quero saber por quê", respondeu Lara. "Não quero trocar de família, não quero ir embora, mas quero entender, só isso." Lucas respirou fundo. Parte dele queria rasgar aquelas folhas e esquecer que as tinha lido. Mas sabia que não poderia. O passado, uma vez aberto, não volta ao silêncio de antes. Aceitou então o próximo passo: procurar Mariana e Eduardo. Com a ajuda de Ítalo e de seu pai, conseguiram um endereço e um número de telefone. Eram de São Paulo, moradores da Zona Oeste, bairro residencial de classe média alta. Eduardo trabalhava como professor universitário. Mariana era restauradora de obras de arte. Ambos, segundo registros públicos, haviam entrado com mais de uma ação ao longo dos anos para reabrir investigações sobre o desaparecimento dos filhos, mas sem sucesso. O caso fora encerrado como se os bebês tivessem sumido no ar. Ao saber disso, uma dor aguda se alojou em Lara. Eles não tinham sido esquecidos. Alguém os procurava desde sempre. A decisão de entrar em contato foi tomada com calma, sem pressa, com a gravidade que o momento exigia.
Ligaram de um telefone público, evitando qualquer risco de que Sebastião descobrisse antes da hora. Lara falou. A voz de Mariana, do outro lado da linha, tremeu. Não acreditou de imediato. Pensou se tratar de algum trote cruel. Mas quando Lara citou a data do desaparecimento, o hospital, a cidade e mencionou o bilhete, um silêncio carregado dominou a ligação. Mariana começou a chorar. Pediu um encontro. Queria ver, com os próprios olhos, se aquilo era real. Lucas foi contra. Achava arriscado, desnecessário, perigoso até. Mas Lara insistiu. Disse que precisavam, ao menos uma vez, olhar nos olhos de quem os gerou. Saber o que de fato aconteceu. Concordaram em manter tudo em segredo de Sebastião. Não por desrespeito, mas por proteção. Ele era o elo mais frágil naquela rede de afetos e verdades. Qualquer abalo repentino poderia doer demais. Marcaram o encontro para um final de semana. Diriam a Sebastião que fariam uma viagem escolar, algo simples, de bate-volta, para estudar museus em São Paulo. Ele não questionou. Confiava neles como confiava em si mesmo. E assim, com mochilas leves e corações pesados, embarcaram no ônibus intermunicipal com destino à capital paulista. Sentaram-se lado a lado, mãos dadas. O silêncio entre eles mais eloquente do que qualquer conversa. O caminho parecia arrastar-se. Cada quilômetro aproximava-os não apenas de um lugar, mas de uma possibilidade que poderia redefinir tudo. Na rodoviária foram recebidos por um casal que parecia ter envelhecido de forma apressada. Mariana os olhou como quem tenta reconhecer sonhos antigos. Eduardo permaneceu imóvel por longos segundos antes de conseguir se mover. Nenhum dos dois chorou de imediato. Era como se o momento exigisse um tempo diferente, mais lento, para que os sentimentos se organizassem. As palavras vieram aos poucos, como se tateassem o chão à procura de firmeza. A dúvida ainda pairava. A confirmação era necessária. Mas ali, naquele primeiro olhar, Lara percebeu algo estranho. Um tipo de dor que ela reconhecia. Uma dor que não se explica, que não se finge. E naquele instante, soube que havia mais do que documentos e digitais naquela história. Havia uma verdade esquecida que precisava finalmente ser contada. O retorno de São Paulo foi silencioso, não porque houvesse ausência de palavras, mas porque tudo o que precisava ser dito ainda não tinha forma. Lara estava perturbada por dentro, como se a realidade que sempre conhecera tivesse sido virada do avesso. Eduardo e Mariana, ao contrário do que ela temia, não tentaram abraçá-la com força nem cercá-la de promessas vazias. Foram contidos, cuidadosos, como se tivessem aprendido, ao longo de tantos anos de espera, que pressa demais pode afastar. Eduardo mostrou documentos, fotos antigas, prontuários médicos. Mariana carregava uma pequena caixa com os primeiros sapatinhos dos gêmeos, um diário de gravidez, cartas nunca entregues. Lara ouviu tudo com atenção, absorvendo informações como quem tenta reconstruir a própria alma a partir de fragmentos. O que mais a marcou, no entanto, foi a dor escondida, nos olhos deles. Não havia ali mágoa contra Sebastião. Ao contrário, havia um misto de gratidão e reverência. Quando souberam que fora ele quem acolhera os gêmeos, choraram. Disseram que já tinham ouvido falar dele, anos atrás, de forma vaga, como alguém ligado ao círculo de conhecidos de uma antiga amiga da família. Mas nunca souberam do destino final dos filhos. Ao ouvirem sobre a vida em Ouro Preto, sobre a educação, o cuidado, os aniversários celebrados com simplicidade, Mariana apertou os olhos e disse: Ele os amou como nós jamais poderíamos naquela época. Talvez o destino soubesse mais do que a gente. Lara voltou com um nó na garganta. Sabia que não poderia mais guardar aquilo só para si. Lucas precisava saber. Não apenas das descobertas, mas do encontro, das emoções, do que aquelas pessoas significavam. No dia seguinte, ainda com o cansaço da viagem nos ombros, chamou o irmão para conversar no quintal, perto do velho pé de jabuticaba, onde tantas vezes haviam brincado de esconde-esconde. O céu estava limpo, o ar frio. Sentaram-se no chão, como costumavam fazer na infância, e ela começou a falar. Lucas ouviu tudo em silêncio, olhos fixos no chão,
o maxilar travado. Quando ela terminou, ele não disse nada por alguns minutos. Era como se estivesse buscando dentro de si uma forma de reagir que não machucasse a irmã, mas que também não negasse a própria dor. Por fim, levantou-se, deu alguns passos e com a voz baixa disse: "E agora? O que você quer fazer? Com isso?" Lara ergueu os olhos tentando encontrar alguma brecha no muro que ele acabara de levantar. "Eu não sei. Eu só queria que você soubesse. Que não ficasse de fora. Eles não querem nos tirar daqui, Lucas. Eles só querem conhecer a gente. Estão dispostos a esperar, não pediram nada." Lucas passou a mão pelos cabelos, claramente inquieto. "Mas o que é conhecer, Lara? Alguém que some por anos aparece e diz que somos filhos deles. Isso apaga tudo o que o vovô fez? Você consegue olhar para o nosso quarto, para os nossos aniversários, para tudo que ele construiu, e dizer que ainda quer saber mais deles do que dele?" Ela não respondeu de imediato. Sabia que a pergunta não era sobre preferência, era sobre pertencimento. E nesse ponto, Lucas sempre foi mais radical. Para ele, família era construída, não descoberta. Era feita no dia a dia, na presença constante, na rotina compartilhada. Qualquer tentativa de resgatar o passado soava para ele como traição. "Eu não quero apagar nada, Lucas. Só quero juntar. Não são pedaços opostos. São partes de quem a gente é." Lucas se virou, os olhos agora carregados de raiva. "Eles jogaram a gente fora, Lara. Você acha que largar 2 bebês numa cesta é amor? Mesmo que tivessem sido sequestrados, mesmo que tenha havido um erro, por que não nos procuraram antes? Por que só agora?" Lara tentou manter a calma. "Eles procuraram. Por anos. A gente foi parar aqui por causa de uma mulher que conhecia o vovô. Eles nunca souberam disso. Quando viram o bilhete, souberam que alguém confiava nele. Não foi abandono. Foi um tipo estranho de salvação." Lucas riu, amargo. "Salvação? A única salvação que a gente teve foi o vovô. Ele nunca pensou, 2 vezes. Ele lutou por nós. Ele perdeu noites, enfrentou processos, aguentou o julgamento de vizinho e funcionário público. Ele é tudo. E agora você quer dividir isso?" "Não é dividir", ela respondeu com firmeza. "É ampliar." Ele ficou em silêncio. O sol já descia sobre os telhados de Ouro Preto e o frio começava a morder os tornozelos. A brisa trazia o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Sebastião provavelmente os esperava com o lanche da tarde, como fazia desde sempre. Lucas olhou para a porta dos fundos, depois para a irmã. "Você vai contar para ele?" Lara hesitou. Já havia considerado essa possibilidade, mas ainda não tinha decidido. "Não agora. Ele não está pronto. Nem a gente." Lucas assentiu, embora contrariadamente. Voltou a se sentar, pegou uma pedra do chão e começou a desenhar linhas invisíveis na terra batida. "Então o que vai ser? Vai continuar falando com eles escondido?" "Por enquanto, sim. Até termos certeza do que isso significa. Eles não vão forçar nada, só querem conhecer. E eu acho que a gente deve isso a nós mesmos. Saber, mesmo que doa." Lucas respirou fundo, como se aquele ar fosse a única coisa que o mantivesse de pé. "Se um dia isso machucar o vovô, eu nunca vou te perdoar, Lara." A frase foi dita sem gritos, sem ameaça. Era apenas a expressão crua de um medo legítimo. A irmã não respondeu. Sabia que aquele era o limite dele, e que ultrapassá-lo, sem cuidado, seria uma ferida difícil de curar. Voltaram para dentro em silêncio, e Sebastião, como sempre, os recebeu com um sorriso e um prato de pão de queijo ainda quente. Os dias seguintes seguiram como se nada tivesse acontecido. Mas entre as palavras trocadas, havia silêncios mais densos. Lucas passou a observar a irmã com mais atenção, tentando encontrar sinais de mudança. Lara, por sua vez, mantinha o contato com Mariana e Eduardo de forma contida, espaçada, como quem caminha sobre pedras soltas. Cada mensagem era lida e relida. Cada foto enviada por eles era analisada com cuidado. Ainda não havia resposta para o que fariam com aquilo. Mas uma coisa era certa: a verdade já não podia ser enterrada. O passado não era mais um território adormecido.
Era uma estrada que começava a se abrir diante deles, cheia de curvas, com sinais ainda confusos, mas inevitável. E mesmo que Lucas resistisse, no fundo ele sabia que nada seria como antes. A simples existência daquela história, agora revelada, já era suficiente para mudar tudo, mesmo que por fora tudo parecesse igual. O tempo entre a revelação e o segundo encontro com os pais biológicos foi marcado por uma tensão invisível, que pairava sobre os dias como uma névoa leve, mas constante. Lara e Lucas tentavam manter a rotina intacta, frequentando a escola, ajudando nas tarefas domésticas, rindo das histórias de Sebastião. Mas havia algo diferente nos olhos de ambos. Sebastião, atento como sempre, percebia a mudança no ar, mas não dizia nada. Conhecia seus netos como conhecia os próprios bolsos. Sabia distinguir um silêncio natural de um carregado de coisas não ditas. Preferiu observar à distância, como sempre fizera quando pressentia que o tempo precisava ensinar por conta própria. Lara, por outro lado, continuava em contato esporádico com Mariana, trocando mensagens cuidadosas, evitando exageros. A cada resposta recebida, sentia-se mais próxima de algo que ainda não conseguia nomear. Não era afeição, tampouco urgência, mas uma espécie de necessidade de pertencimento ampliado, uma curiosidade legítima sobre quem eram aquelas pessoas que haviam gerado sua existência. Mariana nunca se mostrava invasiva. Suas palavras eram sempre medidas, respeitosas, como quem sabia que qualquer excesso poderia desmanchar a frágil ponte que se formava. Eduardo era mais contido. Mandava poucas mensagens, preferia ouvir. Quando falava, era direto, sem floreios, mas com um tipo de firmeza que não incomodava. Apenas apontava sua natureza discreta. Foi Mariana quem sugeriu um segundo encontro, desta vez mais longo, com tempo para conversarem com mais calma. Propôs que passassem um fim de semana em São Paulo, hospedados em sua casa, com toda a estrutura e segurança, prometendo que não haveria nenhuma pressão, nenhuma tentativa de aproximação forçada. Queria apenas conhecê-los, mostrar fotos, contar histórias, responder perguntas. Lucas foi contra, como era de se esperar. Ainda via tudo como uma ameaça disfarçada. Mas Lara insistiu, com serenidade e firmeza. Disse que ele não precisava ir se não quisesse, que respeitaria sua decisão. E foi essa liberdade oferecida que o fez repensar. No fundo, sabia que não conseguiria ficar em casa, fingindo que aquilo não o tocava. Preferia ver com os próprios olhos. Montaram a desculpa com cuidado. Um passeio cultural com colegas de escola, visita a um museu, hospedagem na casa de um professor amigo da família. Sebastião não questionou, embora sua expressão ao ouvir, a história denunciasse uma leve inquietação. Abençoou a viagem com conselhos práticos. Levem casaco, fiquem atentos à estação, não aceitem carona de estranhos. E os deixou ir com a mesma confiança com que sempre os educou. A viagem foi mais silenciosa que a anterior. Lucas estava tenso, os olhos fixos na janela do ônibus, enquanto Lara mantinha o rosto apoiado nas mãos, alternando pensamentos com o que via do lado de fora. Ao chegarem, Mariana os recebeu no portão com um abraço contido e um sorriso cheio de cuidado. Eduardo, mais atrás, acenou discretamente. A casa era simples, acolhedora, cheia de livros, quadros e lembranças de um passado interrompido. Não havia ostentação, nem tentativas de impressionar. Apenas um espaço preparado para recebê-los como se já os esperassem há muito tempo. O primeiro momento foi constrangedor. O peso da situação impedia qualquer naturalidade. Sentaram-se à mesa, beberam suco, comeram bolo, e as palavras demoraram a chegar. Mariana, com delicadeza, começou a mostrar fotos antigas. A gestação, o quarto preparado, os enxovais, os exames. Cada imagem era um fragmento de um tempo sonhado que não chegou a acontecer. Eduardo falou pouco, mas em determinado momento pediu licença e trouxe uma pasta com documentos. O boletim de ocorrência, as cartas trocadas com advogados, as matérias de jornal sobre o sequestro na maternidade. A história era dolorosa. Os gêmeos haviam nascido de parto normal, em um hospital particular. 3 dias depois, durante a madrugada,
uma mulher com jaleco branco entrou no quarto dizendo que precisava levá-los para exames. Mariana, exausta, confiou. Horas depois, ninguém sabia de nada. As câmeras de segurança estavam desligadas naquela noite e os registros da funcionária sumiram. O hospital tentou abafar o caso. A polícia investigou, mas sem sucesso. Após semanas de desespero, boatos surgiram de que uma funcionária demitida poderia estar envolvida, mas nada foi comprovado. A mulher desapareceu. O que ninguém sabia era que, meses depois, essa mulher havia ido para Minas Gerais, onde tinha parentes. Segundo uma testemunha que nunca pôde ser localizada, ela deixou 2 crianças numa cesta, na porta de um homem conhecido por sua bondade e discrição, e sumiu. Quando Mariana ouviu de Lara o nome Sebastião, sentiu que algo se encaixava. Anos antes, uma amiga da faculdade mencionara um professor aposentado, viúvo, que havia criado um menino sozinho após a morte da esposa. A coincidência parecia improvável, mas ali estava ela. 2 bebês deixados com um homem justo, que os criou com amor. Lara e Lucas ouviram tudo sem interromper. Era muito para absorver. As peças do quebra-cabeça, por mais que agora fizessem sentido, ainda não se encaixavam com naturalidade na vida que levavam. Quando Mariana, com voz embargada, disse: "Nunca passamos um dia sequer sem pensar em vocês", Lucas desviou o olhar. Lara apertou sua mão sob a mesa. Ninguém chorou, ninguém gritou. Era um reencontro contido, sóbrio, como se todos estivessem com medo de acordar um trauma adormecido. Durante a noite, ficaram em quartos separados, lado a lado, com portas entreabertas. Lucas demorou a dormir. Lara, apesar da exaustão, rabiscava num caderno as palavras que não conseguia dizer. No dia seguinte foram ao parque, visitaram uma exposição de arte e almoçaram num restaurante simples. Mariana mostrou os desenhos que fazia durante a gravidez, e Eduardo contou como escolheu os nomes que nunca chegaram a ser registrados: Miguel e Clara. Ao ouvirem, os gêmeos se entreolharam. Era estranho pensar que tinham nomes que nunca usaram, uma identidade que nunca habitaram. Não disseram nada, mas guardaram os nomes em silêncio, como quem acolhe um segredo. Na despedida, não houve promessas. Apenas um convite aberto. "Quando quiserem, estaremos aqui." Mariana os abraçou com ternura sem pressa. Eduardo apertou a mão de Lucas e, nesse gesto, havia algo mais forte do que qualquer discurso. No caminho de volta, nenhum dos dois falou por horas. Era como se ainda estivessem digerindo não apenas a história, mas o que ela significava. Chegaram em casa no fim do dia, com as mochilas mais pesadas do que quando partiram. Sebastião os esperava no portão, como sempre. Sorriu, abriu os braços, perguntou como foi a viagem. Os dois responderam com frases curtas, tentando parecer naturais, mas havia algo novo nos olhos deles, algo que Sebastião, experiente como era, percebeu. Não perguntou nada, apenas os abraçou com um cuidado que parecia querer proteger até mesmo do que ele ainda não sabia. E assim, o segredo continuou existindo, mas agora carregado de certezas que apenas o tempo se atreveria a confrontar. O silêncio que se seguiu ao retorno de Lucas e Lara não foi apenas ausência de palavras. Era o tipo de silêncio denso, cheio de significados ocultos, que parecia ressoar nos gestos, nos olhares trocados, nas pausas prolongadas antes das respostas. Sebastião notava, dia após dia, que havia algo sendo carregado dentro dos 2 jovens, algo que ainda não tinha forma de fala, mas que pressionava suas estruturas internas como um rio represado. Os gêmeos, por sua vez, dividiam agora uma cumplicidade mais grave, como se o que tivessem vivido em São Paulo os tivesse tornado ainda mais irmãos, não apenas pelo sangue, mas pelo pacto silencioso de protegerem o que haviam descoberto, inclusive de quem mais amavam. As conversas com Mariana e Eduardo continuaram discretas. Aos poucos foram construindo uma narrativa que se afastava da idealização e se aproximava de uma compreensão mais humana. Nem heróis, nem vilões. Apenas pessoas que haviam sido tragadas por uma circunstância brutal e carregavam nas costas o peso de um passado que não puderam reescrever. Num sábado à noite, Lara sugeriu que fizessem uma chamada por vídeo com eles.
Lucas hesitou, mas cedeu. Durante a ligação, viram fotos antigas do apartamento onde os pais viviam na época, a parede do quartinho dos bebês que nunca foi desmontada, e, finalmente, ouviram aquilo que mais ansiavam, a história que preenchia as lacunas do bilhete, esquecido, a história da mulher que os colocou naquela cesta. Eduardo começou com a voz embargada, como se ainda precisasse vencer barreiras invisíveis para conseguir contar. Disse que, meses após o sequestro dos gêmeos, quando tudo parecia sem saída, receberam uma ligação anônima de uma mulher. A voz era baixa, com forte sotaque mineiro. Ela dizia que os bebês estavam bem, que estavam com alguém em Minas Gerais que cuidaria deles. Mariana, desesperada, implorou por mais informações, mas a mulher desligou. A polícia não conseguiu rastrear a ligação. Foi a única vez que houve qualquer sinal das crianças. Nos anos seguintes, o casal tentou seguir com a vida, mas nunca desistiu de buscar. Mariana chegou a visitar cidades históricas em Minas, fingindo fazer turismo, mas na verdade vasculhando rostos de crianças nas praças, perguntando com sutileza, a comerciantes tentando encontrar qualquer vestígio. Nada. Apenas o vazio. A revelação mais surpreendente veio na voz de Mariana. Contou que tempos depois, ao conversar com uma amiga de juventude, soube da existência de um homem em Ouro Preto que havia criado 2 bebês encontrados numa cesta. A mulher, que conhecia Sebastião por meio de um parente, relatou o ocorrido, como uma curiosidade, uma história quase folclórica da cidade. Na época, Mariana não ligou os pontos. Achou improvável, pensou ser outra história. Mas o nome Sebastião ficou guardado. Quando Lara apareceu anos depois, com o bilhete e os detalhes do nascimento, ela soube. Não teve dúvidas. A mulher, que deixou os gêmeos na porta de Sebastião, foi identificada em partes. Seu nome era Letícia, uma ex-funcionária do hospital onde Mariana dera à luz. Após ser demitida, desapareceu. Acredita-se que tenha tido envolvimento direto no sequestro. Ninguém sabe ao certo suas motivações. Alguns dizem que era parte de uma rede de adoção ilegal. Outros que agia por conta própria, por algum tipo de perturbação emocional. Mas o fato incontestável é que por alguma razão ela escolheu entregar os bebês a Sebastião. Talvez por conhecê-lo de alguma ocasião remota. Talvez por ter ouvido falar de sua bondade. Talvez por pura intuição. Nunca se saberia com certeza. Eduardo disse que, ao descobrir isso, sentiu uma mistura de raiva e alívio. Raiva por terem sido afastados dos filhos por tanto tempo. Alívio por saber que eles haviam sido criados com amor, e não em algum orfanato ou pior. Mariana, entre lágrimas contidas, falou da culpa que a acompanhava. A gente falhou em proteger vocês. E, ao mesmo tempo, a gente foi salvo por alguém que nunca conheceu a gente. Suas palavras não pediam perdão, mas ofereciam vulnerabilidade. Lucas ouvia tudo calado, os braços cruzados, os olhos fixos na tela. Quando Eduardo terminou, houve um longo silêncio. Lara olhava para o irmão, esperando sua reação. Ele respirou fundo e disse com voz firme, agora faz sentido. Ninguém comentou. A ligação terminou com promessas cautelosas de novos contatos, sem pressa. Lara e Lucas se entreolharam. O passado agora tinha rosto, voz, nome. Não era mais uma sombra ou uma hipótese. Era real. E, paradoxalmente, ao conhecerem aquela verdade, se sentiram mais firmes no presente, como se entender o ponto de partida os ajudasse a valorizar ainda mais o caminho percorrido. Nos dias que se seguiram, o comportamento de Lucas mudou, ainda protetor, ainda reservado, mas menos hostil à lembrança dos pais biológicos. Já não interrompia Lara quando ela mencionava Mariana. Às vezes, até escutava com atenção. Ela percebeu a mudança, mas não comentou. Sabia que cada coisa se assentava dentro dele ao seu tempo. O que nenhum dos dois sabia era que Sebastião havia começado a desconfiar. Não era difícil. O idoso conhecia os dois melhor do que eles imaginavam. As ausências breves, os olhares trocados, o aumento das saídas. Mas, ao invés de pressionar, esperou. Confiava na estrutura que havia construído com eles. Sabia que o amor, quando verdadeiro, era forte o bastante para suportar até mesmo as verdades mais difíceis.
Ele próprio já havia escondido dores, já havia silenciado para não ferir, e agora sentia que era a vez deles viverem isso. Num fim de tarde, enquanto Lara desenhava na varanda e Lucas lia um livro de lógica, Sebastião os chamou com suavidade. Os três sentaram-se à mesa, como tantas vezes fizeram. Ele os observou com ternura e disse apenas: "Eu não sei o que vocês estão descobrindo, mas quando acharem que é a hora, eu quero ouvir também. Nenhuma acusação, nenhuma cobrança, só um convite." E naquela simplicidade, Lara soube que o momento da verdade se aproximava, porque a história por trás da cesta havia sido revelada. Agora faltava apenas revelar o que essa história significava para quem os acolheu quando tudo mais era silêncio. Parte 10. O jantar de aniversário. A chegada do aniversário de 18 anos de Lucas e Lara parecia ser, aos olhos de todos, apenas mais uma data especial entre tantas outras comemoradas naquela casa modesta e cheia de histórias. Mas, para Sebastião, aquela data tinha um peso que ultrapassava o simples fato de seus netos estarem atingindo a maioridade. Era como um marco silencioso de uma promessa cumprida, um ciclo que ele, por mais improvável que parecesse no início, havia conseguido completar. Criar duas crianças do zero, sem preparo, sem suporte formal, apenas com o coração aberto e uma disposição inabalável de não deixá-los sozinhos no mundo, tudo isso culminava naquele dia. Com semanas de antecedência, Sebastião começou a preparar o que seria, para ele, o jantar mais importante de todos os aniversários anteriores. Não haveria festa grande, nem convidados além dos mais íntimos, mas tudo seria feito com um cuidado extremo. Passou horas limpando cada canto da casa, comprando flores simples para enfeitar a mesa, polindo os talheres herdados de sua esposa, revisando as receitas guardadas em cadernos antigos. Decidiu que faria o prato favorito de cada um. Para Lucas, escondidinho de carne seca com mandioca. Para Lara, nhoque ao molho branco com lascas de frango defumado. E de sobremesa, o velho pavê de chocolate com bolacha, tradição familiar que atravessava gerações. Enquanto organizava tudo, o coração de Sebastião misturava alegria e um estranho aperto. Sabia que os dois estavam mudando, não apenas fisicamente, mas internamente. Havia neles uma reserva, uma espécie de filtro nos diálogos, um cuidado, exagerado nas palavras. Não que houvesse distanciamento, mas sim algo que amadurecia e que ele, por mais que tentasse, não conseguia alcançar. Ele não precisava de explicações, bastava-lhe a intuição, e ela gritava. Aquela noite não seria comum. Algo estava para acontecer. Do outro lado, Lara e Lucas viviam um dilema de peso. Com a aproximação da data, Mariana e Eduardo perguntaram se poderiam participar da celebração. Não queriam estragar nada, não desejavam ocupar espaço indevido, mas gostariam de estar presentes, nem que fosse por alguns minutos. A decisão foi difícil. Lara desejava que a presença deles fosse uma surpresa positiva, uma ponte que pudesse ser construída ali, naquela noite tão significativa. Lucas, no entanto, foi mais cauteloso. Disse que aceitava, desde que não houvesse cenas emocionadas, nem discursos improvisados. "É o jantar do vovô", ele repetiu. "Nada pode tirar isso dele." Combinaram tudo em segredo. Mariana e Eduardo chegariam discretamente, próximo ao horário do jantar, e esperariam o sinal de Lara para se aproximarem. Não trariam presentes, não trariam convidados. Apenas eles dois. Queriam apenas fazer parte, mesmo que por instantes, daquilo que havia sido construído sem eles, mas que agora também era parte de sua história. Quando o dia finalmente chegou, Sebastião acordou mais cedo que o habitual. Passou a manhã na cozinha, coordenando os preparativos com a precisão de um maestro. Releu cartões antigos, reorganizou fotos de aniversários passados e separou 2 envelopes simples com uma carta escrita à mão para cada um dos netos. Não era nada grandioso, apenas palavras sinceras, dizendo o quanto aqueles 18 anos haviam sido os melhores de sua vida. De tempos em tempos, ele parava e olhava pela janela como se esperasse algo. Não sabia o quê. À noite a casa estava impecável.
A mesa posta com velas discretas, guardanapos de pano, taças de vidro. Lara desceu as escadas com um vestido simples, mas de beleza serena. Lucas vestia uma camisa que Sebastião lhe dera no último Natal. O idoso os olhou por longos segundos, com os olhos marejados. "Vocês estão lindos", disse a voz falhando. Sentaram-se à mesa, começaram a servir-se, conversaram sobre a escola, sobre os planos para o ano seguinte, sobre os livros que liam. Por um momento tudo pareceu normal. Mas então veio a campainha. O som cortou o ar como uma lâmina. Sebastião franziu o senho, surpreso. Não esperava ninguém. Levantou-se com certa dificuldade, caminhou até a porta. Ao abri-la, ficou paralisado. Diante dele, Mariana e Eduardo, de mãos dadas, olhares firmes, mas cheios de emoção contida. Atrás deles, Lara e Lucas, agora de pé, um pouco atrás do avô, com os rostos tomados por expectativa. Sebastião não disse nada. Olhou para os dois por longos segundos. Mariana deu um passo à frente. "Boa noite, senhor Sebastião. Me perdoe por aparecer assim, não queremos atrapalhar. Viemos apenas agradecer." Ele os encarava como quem observa uma paisagem longamente descrita em cartas, mas só agora testemunhada, ao vivo. Não havia raiva nem receio, apenas o peso de tudo que aquela presença representava. Mariana continuou: "O senhor não nos conhece, mas nós conhecemos o senhor há muito tempo. O senhor salvou nossos filhos, e nós só queríamos olhar nos seus olhos e dizer obrigado." Sebastião sentiu o chão tremer sob os pés. Quis falar algo, mas a voz não saiu. Voltou-se lentamente para os netos, que o observavam com olhos marejados. Então Lucas se aproximou e, colocando a mão no ombro do avô, disse: "Vovô, a gente quer que você conheça eles e que eles conheçam o senhor, não como pais que voltaram, mas como parte da nossa história. A nossa história só existe porque você foi o começo de tudo." Sebastião respirou fundo, os olhos fixos nos de Lucas. Depois olhou para Lara, que sorria com doçura, num pedido silencioso de compreensão. Tornou a olhar para Mariana e Eduardo, e então deu um passo atrás e disse: "Entrem." O gesto foi simples, mas carregado de significado. Mariana passou pela porta com lágrimas contidas. Eduardo apertou a mão de Sebastião com respeito e silêncio. Sentaram-se à mesa, agora estendida com cadeiras extras. O jantar prosseguiu, tímido no início, mas logo preenchido por uma troca de olhares, de pequenas histórias, de gestos, que costuravam passado e presente numa tapeçaria delicada e inédita. Naquela noite não houve brinde, nem discursos, mas algo muito maior foi selado. Um pacto silencioso entre quem amou em tempos diferentes e agora escolhia amar juntos. E para Sebastião, mesmo sem ainda compreender tudo que aquilo representava, bastava olhar para Lucas e Lara e ver neles o reflexo de tudo o que construiu. E perceber que, talvez ali estivesse a maior prova de que o amor, quando é verdadeiro, não conhece fronteiras. Apenas caminhos. A manhã seguinte ao jantar não amanheceu com fanfarras nem com grandes declarações. O sol subiu lentamente pelas montanhas de Ouro Preto, pintando de dourado os telhados antigos como sempre fizera, como se o mundo continuasse o mesmo. Mas dentro da casa de Sebastião, o tempo parecia ter ganhado um novo compasso. O silêncio matinal não era o de sempre. Havia nele uma reverberação diferente, o ressoar discreto de algo que havia sido rompido e, ao mesmo tempo, reconstruído. Era como se as estruturas invisíveis daquela casa tivessem se ajustado durante a noite, para acomodar uma nova verdade que agora ocupava espaço entre as paredes e os gestos. Sebastião acordou mais tarde do que o habitual. Sentia o corpo mais pesado, não pelo cansaço físico, mas pelo turbilhão emocional da noite anterior. Ficará acordado por horas depois que todos foram dormir, sentado na poltrona da sala, encarando o retrato de Lara, sua esposa. As vozes, os rostos, as palavras ditas durante o jantar passavam em sua mente como uma fita que não parava de rebobinar. Ele não sabia se havia feito certo em abrir aquela porta. Tinha medo de que sua presença se tornasse um detalhe na vida de dois jovens que eram, para ele, tudo. E ainda assim, havia algo naquele encontro que o desarmara. A maneira respeitosa como Mariana falava,
A forma como Eduardo permanecia em silêncio, atento, como quem sabia que não se fala onde o amor já foi dito. Lucas e Lara, por sua vez, estavam despertando lentamente, com a serenidade de quem havia enfrentado um furacão e encontrava, enfim, a calmaria. Não era paz plena, mas uma trégua interna. O jantar havia sido mais do que uma apresentação. Foi um ritual de passagem, um reconhecimento público do que antes era segredo e medo. Agora que todas as peças estavam sobre a mesa, eles se sentiam mais livres, mesmo sem saber exatamente o que fazer com aquilo tudo. Mariana e Eduardo dormiram numa pousada próxima, por escolha própria. Não quiseram invadir demais, não quiseram ocupar espaços que não eram seus. Ao meio-dia, retornaram à casa com passos comedidos, como quem sabe que o território ainda não está totalmente definido. Sebastião os recebeu na varanda. Estava sentado, tomando seu café preto em silêncio. Quando os viu, levantou-se com esforço, ajeitou a bengala ao lado da cadeira e os cumprimentou com um aceno contido. Mariana se aproximou primeiro. Trazia nas mãos uma pasta fina, mas não ofereceu de imediato. Eduardo permaneceu ao lado, observando o velho com uma expressão que mesclava respeito e algo que se aproximava da admiração. "Bom dia, seu Sebastião", disse Mariana com a voz baixa. "Podemos conversar um pouco?" Ele assentiu com a cabeça e indicou as cadeiras vazias. Sentaram-se os três, em silêncio, enquanto o barulho da cidade ao longe preenchia os espaços entre as palavras ainda não ditas. "A noite de ontem", começou Eduardo escolhendo cada sílaba, "foi muito mais do que a gente poderia sonhar. A maneira como o senhor acolheu a gente, a generosidade, o respeito, nós sabemos que não é fácil." Sebastião olhou para ele com olhos serenos, mas cansados. "Não é questão de ser fácil ou difícil, rapaz. É questão de ser certo." Mariana apertou a pasta entre os dedos, respirou fundo e finalmente falou. "A gente veio hoje porque tem algo que precisamos pedir. E sabemos que talvez seja muito, mas não conseguimos imaginar outra forma de fazer isso." Sebastião manteve-se calado, apenas fitando os dois, esperando. "Nós queremos que o senhor seja, oficialmente, o pai deles." A frase foi dita com a simplicidade brutal de quem oferece o próprio coração. Sebastião piscou devagar, como se precisasse de tempo para entender. Mariana continuou rapidamente. "Não estamos pedindo que o senhor assuma um papel que não é seu. Pelo contrário, estamos reconhecendo o que o senhor sempre foi. O pai, o responsável, a estrutura. Nós queremos que isso seja reconhecido legalmente, que o nome do senhor esteja ao lado do nosso, como deve estar, porque eles são seus filhos, tanto quanto são nossos." Sebastião virou o rosto para a paisagem. A mão trêmula segurava a xícara de café já frio. Não era comum para ele chorar em público. Não chorara nem no velório da esposa. Mas ali, diante daquele pedido, sentiu uma onda quente subir pelo peito e escapar pelos olhos sem que pudesse impedir. Não era tristeza. Era gratidão. Era o reconhecimento de que todo o caminho percorrido, com dor, luta, solidão e fé, agora se tornava parte de algo maior. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Tossiu, pigarreou, limpou os olhos com o lenço do bolso. "Não sei o que dizer", murmurou finalmente. "Diga que sim", respondeu Eduardo com um leve sorriso. "A papelada, a gente cuida. A gente quer fazer isso juntos. Eles merecem. O senhor merece." Mariana entregou a pasta. Dentro havia os documentos iniciais, esboços do processo, requerimentos prontos, tudo feito com discrição e cuidado. Nada seria feito sem o consentimento de Sebastião, mas tudo já estava encaminhado para que fosse rápido, caso ele aceitasse. "É só assinar quando estiver pronto", disse ela. "E se não quiser, se achar que isso não é necessário, tudo bem também. Só queríamos que soubesse o quanto o senhor é insubstituível para eles e para nós." Sebastião ficou ali por longos minutos, sem dizer mais nada. Depois, ergueu o olhar para o céu e murmurou algo que só ele ouviu. Talvez fosse o nome de Lara, sua esposa. Talvez fosse apenas um agradecimento aos deuses, à vida,
ao acaso que deixara 2 bebês em sua porta. Em seguida, olhou para Mariana e Eduardo com um sorriso tímido, quase envergonhado, e disse: Eu não sei escrever bonito como vocês, mas se isso aí é para dizer que eu sou o pai deles também, então pode escrever em letras grandes, porque nunca deixei de ser. A resposta não foi celebrada com palmas nem euforia, apenas lágrimas discretas e um silêncio reverente. Mariana segurou a mão do velho com delicadeza. Eduardo fez um gesto de respeito, inclinando levemente a cabeça. Naquele instante não havia mais muros nem distâncias, apenas 3 adultos unidos pelo amor a 2 jovens que, sem saber, haviam reunido mundos que pareciam destinados à separação. Lara e Lucas observaram de longe, da janela da sala. Viram os 3 sentados, trocando palavras e lágrimas, e souberam que algo definitivo havia sido dito. Não correram para ouvir, não perguntaram nada, apenas sorriram entre si. Pela primeira vez, sentiam que a história deles não era mais dividida em partes. Era uma só, com raízes diferentes, sim, mas entrelaçadas por uma escolha comum. E naquele dia, pela primeira vez em muitos anos, todos dormiram em paz. Não porque o mundo estivesse resolvido, mas porque finalmente sabiam exatamente a quem pertenciam. E isso era tudo. O tempo, depois daquele dia, parecia correr com uma leveza diferente. Os passos de Sebastião já não tinham mais apenas o peso da idade, mas também a firmeza de quem finalmente via seu amor reconhecido não apenas nas entrelinhas da convivência, mas também nos registros da lei, e no olhar de quem um dia foi ausente e agora se tornava presente com humildade. Mariana e Eduardo, após o pedido oficial, mantiveram sua presença constante e discreta. Não exigiam nada, não forçavam convivência, mas estavam sempre disponíveis. Respeitavam cada limite com uma elegância silenciosa que, aos poucos, foi conquistando até mesmo o coração mais resistente da casa, o de Lucas. Lara, por sua vez, florescia. Seus desenhos agora ganhavam contornos de cenas reais. A casa, com mais cadeiras ao redor da mesa, os rostos de Mariana e Eduardo surgindo, ao fundo, sem tomar o lugar central, mas compondo o cenário com afeto. Passou a trocar cartas com a mãe biológica, verdadeiras trocas de confidências, nas quais falavam não apenas do passado, mas do presente, do cotidiano, das emoções que oscilavam. Mariana, artista de formação, entendia o mundo de Lara, com uma profundidade que emocionava a jovem, mas nunca se colocava como substituta ou rival do lugar que Sebastião ocupava. Ela sabia que paternidade e maternidade não se impõem, mas se constroem com o tempo, e ela estava disposta a esperar o quanto fosse necessário. Lucas demorou mais. Ainda havia nele a rigidez de quem teve que amadurecer cedo demais, de quem se sentiu responsável não só por si, mas por proteger a irmã, por sustentar o alicerce da casa em silêncio. Mas mesmo ele, aos poucos, começou a baixar a guarda. Foi numa tarde comum, quando Eduardo o chamou para ajudá-lo a consertar um portão enferrujado no quintal da casa em São Paulo. Lucas foi sem entusiasmo, mas lá, entre marteladas e trocas de ferramentas, ouviu do homem uma história sobre seu próprio pai, um homem duro que nunca lhe dera afeto, mas que lhe ensinara a nunca abandonar quem se ama. Eduardo falou pouco, mas o suficiente para Lucas entender que por trás da formalidade havia um homem também quebrado, também em reconstrução. As viagens entre Ouro Preto e São Paulo tornaram-se frequentes. Às vezes, Sebastião ia junto, acomodado com cuidado nos assentos dianteiros do ônibus, contando histórias da estrada, observando com olhos de professor aposentado cada detalhe do caminho. Outras vezes, os jovens iam sozinhos levando consigo presentes caseiros, doces feitos por Dona Alzira, recados dos vizinhos que agora viam tudo com encanto, como quem acompanha uma novela que se desenlaça com final feliz. Num desses encontros, Mariana levou os 4 a um sítio nos arredores de Campinas, onde a família de Eduardo mantinha um espaço para descanso. Lá, sob árvores frondosas e com o cheiro de terra úmida no ar, viveram um dos momentos mais marcantes desde o reencontro. Juntos, sem agenda, sem tensões, apenas existindo. Sebastião, sentado na sombra com um chapéu de palha, ria dos tropeços de Lucas ao tentar subir numa árvore.
Lara desenhava o cenário, Eduardo fazia café numa chaleira antiga e Mariana observava tudo com um sorriso sereno. Ali, naquela tarde comum, algo se firmava com mais força do que qualquer documento. A certeza de que a família era real, viva e que podia ser ampliada sem perder o que já era sagrado. A cidade de Ouro Preto, com seu ritmo histórico e sua atmosfera quase encantada, também passou a ver o trio com novos olhos. Sebastião já era figura respeitada, mas agora se tornara símbolo de uma história que cruzava fronteiras emocionais. Jornais locais noticiaram o caso com delicadeza, sem sensacionalismo, falando sobre reencontros, sobre amor incondicional e sobre a coragem de reconstruir. O nome de Sebastião circulou entre colunas e homenagens, mas ele, sempre discreto, dizia apenas que havia feito o que qualquer homem decente faria. Com o passar dos meses, vieram os preparativos para a mudança legal. A certidão de nascimento de Lucas e Lara seria alterada para incluir os nomes de Sebastião como pai. Mariana e Eduardo permaneceriam como os pais biológicos, mas Sebastião teria o reconhecimento como pai socioafetivo. O processo foi conduzido com cuidado por um juiz sensível ao simbolismo daquilo. Os gêmeos participaram de audiências, deram depoimentos sinceros, emocionaram servidores, psicólogos e representantes do Ministério Público. Era raro ver um caso onde o afeto não apenas justificava a legalidade, mas a transcendia. Quando o juiz finalmente leu a sentença que concedia a Sebastião o direito de ser oficialmente pai de Lucas e Lara, a emoção foi contida, mas profunda. Nenhuma euforia, nenhum choro escandaloso. Apenas olhos marejados, mãos apertadas, suspiros longos. O juiz, ao final, fez uma breve consideração. Neste tribunal somos treinados para decidir com base em provas, em fatos, mas hoje decidimos com base naquilo que não se vê, mas se sente. E neste caso, o amor é incontestável. A nova fase trouxe também ajustes práticos. Mariana e Eduardo passaram a dividir responsabilidades em algumas decisões, sem jamais ultrapassar o espaço de Sebastião. Ele continuava sendo o centro da vida dos filhos, o referencial mais forte, mas agora dividia com leveza algumas escolhas. A união não era perfeita, mas era sólida. Conviviam com naturalidade, com o humor necessário para lidar com as diferenças, com o respeito que se aprende no convívio. Em casa, Sebastião continuava acordando cedo, preparando o café como sempre fizera, lendo o jornal com olhos atentos, andando pelas ladeiras da cidade com passos lentos, mas cheios de propósito. Mas agora, às vezes, o café tinha mais xícaras na mesa, os aniversários mais convidados e os retratos na parede, mais rostos. Lara desenhou um quadro novo, os quatro sentados sob a sombra de uma árvore, Sebastião ao centro, Mariana e Eduardo aos lados, Lucas e ela à frente, sorrindo. O quadro foi pendurado na sala, ao lado da antiga foto da esposa de Sebastião. E ele, ao olhar para as duas imagens todos os dias, entendia que sua vida havia sido costurada por muitos fios, alguns de dor, outros de escolha, mas todos inevitavelmente de amor. Naquele lar agora expandido, ninguém substituiu ninguém. Todos se somaram. Porque amor, quando verdadeiro, não ocupa espaço, multiplica. E foi assim que Sebastião, o velho professor aposentado de Ouro Preto, se tornou símbolo de algo raro, uma família construída não pelo sangue ou pela obrigação, mas pela escolha contínua de cuidar, de permanecer, de amar mesmo sem garantias, e com isso ensinou a todos que o amor verdadeiro não conhece limites, apenas portas que um dia foram abertas. Era uma manhã comum, como tantas outras que já haviam amanhecido sobre os telhados de Ouro Preto, mas dentro da casa de Sebastião, o comum ganhava contornos de extraordinário. A cidade seguia seu ritmo, com os sinos das igrejas marcando o tempo, turistas subindo e descendo as ladeiras, o cheiro de pão fresco vindo das padarias coloniais. Mas ali, naquela casa de muros baixos e janelas de madeira azul, um envelope aguardava sobre a mesa da sala. Um envelope branco, simples, mas com o brasão do cartório impresso no canto superior. O conteúdo, no entanto, encerrava algo que jamais poderia ser traduzido por sua aparência externa: a certidão de nascimento de Lucas e Lara,
agora com 3 nomes, e entre esses nomes o de Sebastião, não apenas como cuidador ou tutor, mas como pai. Ele olhava para aquele envelope como quem contempla um espelho. Não se apressava para abri-lo. De certa forma, já sabia o que estava escrito. Havia lido e relido os documentos preparatórios, participara das audiências, assinara as páginas finais. Mas ali, naquele papel definitivo, o que se oficializava era algo muito maior do que uma decisão judicial. Era o reconhecimento, perante o mundo, daquilo que o tempo, o cuidado e o amor haviam construído desde o instante em que abriu a porta e encontrou aquela cesta com 2 bebês encolhidos sob panos coloridos. Ele respirou fundo, abriu o envelope com mãos firmes e retirou o conteúdo. As novas certidões estavam ali, lado a lado, com os nomes completos, datas de nascimento, localidade e os 3 nomes dos responsáveis. Mariana Meireles Duarte, Eduardo Braga Salles e Sebastião Mendes Rocha. Os olhos do idoso percorreram cada linha com vagar, como quem degusta um vinho guardado por anos. Ao chegar na parte em que seu nome aparecia como pai sócio-afetivo, um nó se formou na garganta. Era como se cada linha ali contida carregasse os anos de silêncio, de esforço, de noites em claro, de histórias contadas ao pé do berço, de refeições preparadas com esmero, de idas ao hospital, de conversas sobre a vida. Tudo, finalmente, reconhecido em letras e carimbos. Lara entrou na sala pouco depois. Estava com um lápis preso no cabelo e uma pasta de desenhos debaixo do braço. Ao ver o avô com os papéis nas mãos, parou na porta e o observou em silêncio. Ele a olhou e ergueu a certidão com um sorriso discreto. Ela se aproximou, sentou ao lado dele no sofá e, sem pedir permissão, leu. Seus olhos passaram pelas informações com rapidez, mas a emoção a alcançou quando viu os 3 nomes. Encostou a cabeça no ombro de Sebastião e ficou ali sem dizer nada. Lucas chegou em seguida, curioso com o silêncio da casa. Quando viu o que estava acontecendo, não perguntou. Apenas se juntou aos 2, e como numa coreografia intuitiva, os 3 ficaram ali, reunidos como sempre estiveram, agora, oficialmente, confirmados pelo mundo. Os dias que seguiram à entrega da certidão foram marcados por pequenas celebrações. Nenhuma festa, nenhum alarde. Apenas gestos simples que traduziam a alegria que habitava aquele lar. Mariana e Eduardo mandaram uma carta escrita à mão, onde diziam, com palavras delicadas, que o documento era a maior prova de que os caminhos da vida, mesmo quando tortuosos, levam aos lugares certos. Falaram sobre confiança, sobre gratidão, sobre o alívio de ver que seus filhos tinham encontrado desde o início o melhor lugar para crescer. Sebastião respondeu com um bilhete singelo, onde escreveu apenas: "Os laços que importam são os que o tempo não consegue desfazer." A repercussão na cidade foi inevitável. As pessoas tocadas pela história comentavam com carinho o desfecho. Nas rodas de conversa, nas filas do mercado, nos bancos das praças, o nome de Sebastião era citado como exemplo, não por heroísmo, mas por humanidade. Os professores da Escola dos Gêmeos organizaram uma pequena homenagem, com discursos discretos e um mural com fotos dos 3 ao longo dos anos. Alunos mais novos ouviam a história como quem escuta uma lenda real, e alguns, mesmo sem entender todos os detalhes, passaram a chamar Sebastião de vovô da cidade. Mas o que mais marcou aqueles dias foi a sensação de plenitude que se instalou no coração do velho professor. Ele já não temia o tempo nem a ausência. Sabia que seu nome, agora cravado na história legal de Lucas e Lara, viveria além dele. Mas mais do que o nome, era a certeza de que seu amor, sua presença, seu compromisso haviam se tornado parte indissociável da identidade dos 2. Eles não precisavam mais escolher entre passado e presente. A vida deles era uma junção rara, de raízes múltiplas, de histórias que se entrelaçaram por acaso, mas que foram unidas por escolha. Num fim de tarde, sentados na varanda, Lucas perguntou a Sebastião se ele imaginava, naquela manhã fria de junho de tantos anos atrás, que sua vida mudaria daquele jeito. O idoso sorriu, ajeitou os óculos no rosto e respondeu: "Naquele dia eu não sabia se tinha encontrado vocês.
Ou se vocês é que tinham me encontrado. Lara completou. Talvez os dois. Talvez ninguém encontre ninguém à toa. O sol se despedia atrás das montanhas. Os três ficaram ali lado a lado, observando as sombras se alongarem na rua de pedras. Não havia planos urgentes, nem perguntas sem resposta. Apenas a tranquilidade de quem, depois de tantos caminhos, soube onde era seu lugar. E naquela casa, antiga de Ouro Preto, onde tudo começara com o som inesperado de um choro, agora reinava o silêncio mais pleno, aquele que nasce quando todas as palavras necessárias já foram ditas e tudo o que resta é o amor, inteiro, oficial e eterno.